tarde, vamos começar mais uma live aqui no nosso perfil. E na live de hoje eu vou fazer um cookie, um sabor de cookie que foi muito pedido por vocês. Recebi muitas mensagens, muitas solicitações pedindo esse sabor, então eu trouxe ele aqui para vocês, tá? Eu vou colocar a receita aqui para vocês tirarem um print dos ingredientes dessa receita, tá? E depois no final do vídeo eu vou colocar novamente, então quem não pegou agora a receita vai conseguir pegar no final do vídeo. Boa tarde! Eu vou colocar aqui os ingredientes enquanto eu vou mostrando os ingredientes pra vocês. Aqui, gente. Esse cookie, gente, vocês vão amar. Então, nós vamos utilizar 200 gramas de manteiga. Eu tô aqui com a minha manteiguinha. Ela já está em temperatura ambiente. Eu tiro ela da geladeira e 1-2 horas antes de começar a fazer a minha receita, para garantir que ela vai estar em temperatura ambiente. Nós também vamos utilizar 100 gramas de açúcar cristal comum, tá? Peneirado, 40 gramas de açúcar mascavo. Eu estou utilizando o açúcar mascavo claro. Se vocês quiserem utilizar o açúcar mascavo escuro, pode utilizar também, mesma quantidade, tá? Só vai mudar um pouco a coloração do seu cookie. Um ovo, aqui, meu ovinho, já está quebrado, em temperatura ambiente também. O ovo, a manteiga sempre em temperatura ambiente. Aqui o suco de cenoura. Como que eu fiz esse suco de cenoura, gente? Eu ralei a cenoura, vou mostrar aqui. Eu peguei a cenoura e ralei toda a cenourinha. E depois eu coloquei essa cenoura em uma peneira e fui passando a colher em cima para sair todo o líquido dessa cenoura, tá? Então eu peguei um pouco desse líquido que saiu e é esse suco de cenoura que eu vou utilizar aqui, tá? E por que eu faço isso? Porque eu já não deixo, já que eu vou utilizar a cenoura e o suco. Porque tem muita umidade na cenoura. Se eu não fizer isso, a massa do cookie vai ficar muito úmida, eu não tenho controle dessa umidade da massa. E para a massa ficar do jeito que eu quero, eu controlo essa umidade. Então eu tiro a umidade da cenoura ralada. Aqui tem 100 gramas de cenoura ralada. Então eu tirei a umidade dela, aqui é cenoura ralada sequinha. E eu deixei cair um pouquinho aqui, meu Deus. E aqui o suco da cenoura, sabe? Saiu muito mais suco do que esse daqui. Eu só vou utilizar um pouquinho. E é só cenoura mesmo aqui, gente. Não tem adição de água, não tem adição de açúcar. É só o suco da cenoura. Oi, boa tarde. Aqui é farinha de trigo. 350 gramas de farinha de trigo. Uma colher de fermento em pó. As gotas de chocolate. Se você for fazer essa receita, gente, sem o recheio, é 300 gramas de chocolate. Como eu vou fazer recheado, sempre que eu faço cookie recheado, eu coloco menos gota de chocolate, porque já vai ter muito chocolate no recheio, né? Pra não ficar enjoativo. Então eu coloco menos. Eu tô aqui com 150 gramas de gotas de chocolate, porque eu vou fazer recheado. E a cenoura, como eu já expliquei, a cenoura ralada. 100 gramas de cenoura ralada. Pronto, gente, anotaram tudo, tiraram o print. Vamos começar então a fazer essa receita de cookies. Deixa eu arrumar minha batedeira aqui. Aqui. Eu vou tirar, depois eu volto com essa tela dos ingredientes, tá bem? Aqui. Então eu vou pegar o meu bowl e vou colocar dentro dele a manteiga. Primeira fase da confecção de cookies divinos, estruturar. A gente vai criar a estrutura da nossa massa de cookies. Então eu vou pegar essa manteiga e vou colocar aqui dentro do bowl e vou bater ela com os açúcares. Aqui a manteiga.
Agora eu vou colocar o açúcar cristal. E o açúcar mascavo. Agora é só colocar aqui na minha batedeira. Eu vou fazer na batedeira. Quem não tiver batedeira e quiser fazer na mão, pode fazer na mão também. Dá super certo. Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, pode ir perguntando, tá? Eu tô vendo aqui, eu vou respondendo vocês. Vou ligar minha batedeira aqui na tomada. Pronto. E agora eu vou bater. Vamos estruturar, começar aqui a criar a estrutura da nossa massa de cookies. Oi, dá pra fazer sem as gotas de chocolate? Dá sim. Como o recheio já vai ter o chocolate, dá pra fazer sem. Mas mesmo sem recheio e sem a gota de chocolate, dá pra fazer também. A massa do cookie é muito gostosa. Eu vou raspar as laterais e voltar a bater. A massa do cookie é muito gostosa, então vocês podem fazer qualquer receita sem as gotas de chocolate. Pronto, agora eu vou voltar a bater. Aqui o ponto, gente. Quando vocês estiverem fazendo, vocês vão perceber que vai ficar mais claro. Quando chegar no ponto certo, vai ficar mais claro. Ele começa sendo um marronzinho mais escuro. Quando chega no ponto, ele fica bem mais claro. Dá pra perceber pela cor. Se vocês ficarem olhando de perto, vocês vão conseguir ver. Mudou, alterou a cor, já tá no ponto certo. Então a gente já pode adicionar os próximos ingredientes. A gente vai para a próxima fase da confecção de um cookie de vinho, a emulsificar. Aqui a gente criou a estrutura, né, do nosso cookie e agora a gente vai adicionar o ovo e ele vai manter essa estrutura, essa é a função dele. Para que depois, se a gente adicione os outros ingredientes, a gente não perca essa estrutura do nosso cookie. Então eu estou aqui com o meu ovo, 50 gramas, é um ovo tamanho comum. Eu vou quebrar a gema dele para facilitar a mistura dos ingredientes. E eu vou adicionar um pouco dessa gema aqui. E vou bater. E depois eu adiciono o restante. Vou utilizar novamente esse mesmo batedor. Essa mesma repetição. Assim que misturar bem, já pode adicionar o restante do ovo.
Pronto, vou mostrar pra vocês como que tá. Nessa parte, a massa vocês vão ver que ela vai ganhar mais consistência. Ela vai ficar bem brilhante também. Ela fica mais macia. Vocês vão conseguir observar a formação de algumas bolhas de ar também. Esse é o segundo ponto da massa. Eu vou raspar aqui as laterais e vou já adicionar o suco de cenoura. São 100 gramas a cenoura. No meu caso, foram duas cenouras pequenas. Deu a quantidade de 100 gramas. Então, vou adicionar aqui o suco. E vou voltar a bater. Mistura bem. Agora, esse suco é só para dar sabor, tá, gente? A nossa massa de cookie. Então, a nossa massa de cookie vai ser sabor cenoura, porque eu tô colocando aqui o suco de cenoura. Se eu estivesse colocando extrato de baunilha, o sabor da massa do cookie seria extrato de baunilha, tá? Se eu estivesse colocando suco de limão, então seria o sabor da massa suco de limão, suco de laranja. Aí vocês podem brincar à vontade com sabores diferentes para sua massa de cookies. Respeite a quantidade dos ingredientes que vocês podem alterar como vocês quiserem. E agora eu vou bater esse suco. Pronto. A massa ficou mais amarelinha por causa da cor da cenoura. Olha o ponto, gente. Que lindo. Agora eu vou tirar daqui. Como faz esse suco de cenoura? Eu fiz assim. Eu peguei a cenoura e ralei, tá vendo? A cenoura bem raladinha. Aí eu coloquei a cenoura ralada em cima de uma peneira, com esse copinho embaixo, né, da peneira. E eu fui passando a colher. Conforme eu fui passando a colher, foi saindo o suco da cenoura. Então eu piquei aqui com a cenoura ralada sem o suco, né, eu tirei toda a umidade dela. E fiquei aqui com o suco da cenoura. Eu não utilizei todo o suco da cenoura, tá? Eu usei só um pouquinho, porque senão ia ter muita umidade na minha massa, daí ia ficar muito mole, ia ser difícil de trabalhar com ela depois. Foi assim que eu fiz esse suco. Bem simples. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá essa massa aqui. Ela tá bem amarelinha. Tá bonita, hein? Ah, esse bolo é muito pesado aqui. Tá bem bonita. Ó. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado para alunas. Vai ficar 24 horas disponível para vocês assistirem essa live, tá? Depois essa live sai do ar e fica disponível só para as alunas do curso. Não são 100 gramas de suco, são 100 gramas de cenoura. Suco, depois eu coloco a receita de novo, não lembro quantos ml era, mas era bem pouquinho, tá? Só um pouquinho de suco. Eu já vou colocar a foto da receita de novo com a quantidade. A cenoura era 100 gramas. Eu já vou colocar, tá, gente? Eu sempre coloco no início da live, quando eu mostro os ingredientes, e depois eu coloco no final novamente. Então aqui, agora a gente vai adicionar a cenoura nessa nossa massa de cookies. E misturar. Vai ficar bem laranjadinho, ó, que bonita. Linda. Que linda essa massa.
Aqui, olha, gente. Olha que bonita. Olha que linda. Com cenoura de verdade. Algumas pessoas me perguntaram se eu ia utilizar aquela mistura de bolo, para fazer bolo pronto, sabor cenoura. Não, gente, eu sempre utilizo ingredientes naturais, eu sempre faço os sabores naturais nas minhas receitas de cookie. Quanto mais natural, maior é a qualidade do nosso cookie. Então, eu sempre utilizo ingredientes naturais. Viu? Eu misturei aqui a cenoura e agora eu vou adicionar a farinha de trigo. Vou adicionar aos poucos. Para ser mais fácil de misturar. Eu coloquei a farinha de trigo aqui, eu já vou aproveitar e colocar junto o fermento. E vou misturar. Tem que adicionar o sal também, meia colher de chá de sal. Eu não vou adicionar sal porque eu estou utilizando uma manteiga com sal. Então, eu não vou adicionar sal na minha receita. Se você está utilizando uma manteiga sem sal, então nesse momento você acrescenta o sal também na sua receita de cookies. Quando a gente adiciona a farinha de trigo, o nome dessa etapa é sustentar, porque a gente está criando uma sustentação, né, da massa do nosso cookie, sustentando a estrutura que a gente criou no começo. Essa é a função da farinha de trigo. Eu já dei uma boa misturada aqui na mão, eu vou colocar na batedeira de novo. Eu nunca coloco direto na batedeira para não sair voando farinha de trigo. Vou limpar aqui a espátula e já vou bater. Vou pegar aqui novamente a batedeira. Colocar um bolo. E esse raquetezinho agora eu mudei para esse, porque aquele anterior não vai aguentar bater com a farinha de trigo. E eu vou bater a minha massa. Vou adicionar o restante da farinha que eu não coloquei. Pronto, agora toda a farinha foi. Eu vou voltar a bater. Deixa eu raspar aqui as laterais. Essa massa ela é mais úmida do que normalmente a massa de cookie por conta da cenoura. Por isso é importante tirar o suco da cenoura, senão sua massa vai ficar muito molinha, muito úmida. E vou voltar a bater.
mostrar como tá ficando essa massa aqui pra vocês. Ó, que massa bonita. Olha, ela fica bem amarelinha, tá vendo? Ela não fica laranjada, mas ela fica bem amarelinha. Olha, gente, ó, uma massa firme, tá vendo? Ó, ela não é mole, não fica escorrendo, não gruda nas minhas mãos, eu pego nela tranquilamente. Olha a cor da cenoura, que linda. Muito bonita. E agora eu vou adicionar a gota de chocolate e voltar a bater essa massa. Então, aqui as gotas de chocolate. Pronto. Deixa eu tirar daqui para vocês verem como que ficou. E essa massa, gente, é muito gostosa. Esse é um sabor brasileiro, né? De cookie. Em referência ao bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Vou tirar daqui e mostrar pra vocês como que tá. Aqui, eu vou pegar a massa pra vocês verem. Ó. Ficou bonita, né, gente? Ó, que linda. E agora com a massa pronta, a gente já pode rechear ela. Eu vou rechear os cookies antes da gente colocar na geladeira, tá? Olha que massa bonita. Muito linda. Agora eu vou buscar o recheio. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou buscar o recheio e a gente vai rechear essa massa, tá? O recheio ele tá no congelador, eu vou explicar o que eu fiz com esse recheio. Deixa eu colocar aqui os ingredientes novamente enquanto eu pego o recheio. Aqui, gente, aí a lista dos ingredientes. Já volto com o recheio. Voltei aqui. Tiraram o print, gente. Ó, aqui, ó. Eu trouxe o recheio. O recheio é brigadeiro, tá? Deixa eu mudar a tela para vocês verem. Opa. Aqui, para de compartilhar. Para vocês verem melhor. A validade dessa massa de cookies, se vocês deixarem na geladeira, é 7 dias. Se vocês deixarem no congelador, é 90 dias. O cookie é assado 5 dias. Essa é a validade. Eu fiz um brigadeiro. Eu deixei a receita desse brigadeiro, tá no meu perfil, tá, gente? Se vocês descerem lá, acho que é o penúltimo post, foi recente. Eu postei a receita desse brigadeiro, mas é um brigadeiro comum.
E eu fiz o brigadeiro e coloquei dentro dessa forminha de gelo, que é uma forminha igual essa daqui, tá vendo? Eu cobri essa forminha com plástico filme, então eu fui colocando o brigadeiro, tá? Eu enchi como chama? Um saco de confeitar com brigadeiro e fui passando aqui os brigadeiros e fiz várias bolinhas de brigadeiro dentro dessa forma, ficou dessa forma, tá? Aí eu passei um plástico filme novamente aqui por cima e levei pro congelador e ficou 3 horas no congelador esse recheio aqui de brigadeiro, ele tá congelado. E eu vou rechear os cookies com um recheio assim. Vocês vão ver que é muito mais fácil trabalhar com um recheio congelado do que com um recheio mole, porque você tá com uma massa que é um pouco mole, né? Aí você coloca um recheio mole, fica muito complicado, fica difícil, a chance de errar e de vazar na hora que tá assando esses cookies é muito grande. Então, eu utilizo essas forminhas. Ah, mas eu não tenho uma forminha, Mônica. Você pode utilizar um prato. Forre um prato com plástico filme e faça bolinhas com o brigadeiro e coloque em cima desse plástico filme que está no prato, né? Cobre o prato com plástico novamente e leva para o congelador. A forminha de gelo, ela é bem prática, porque você não precisa ficar pesando para ter o mesmo peso, o mesmo tamanho, né? Porque aqui, como todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho, o mesmo volume, então vai ter a mesma quantidade de recheio em todos os cookies. Então é por isso que é muito prático quando você trabalha com os cookies, fazendo cookies recheados. Deixa eu ver aqui se vocês têm perguntas. Eu congelo o brigadeiro morno, tá? Eu faço o brigadeiro, eu coloco ele num prato e espero ele esfriar. Então eu coloco ele na forminha e levo pro congelador. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Então era isso. Agora eu vou pegar minha balança. Eu vou cobrir ela com plástico filme. Por que eu vou cobrir a balança com plástico filme? Gente, para não ter contato do cookie, né, da massa do cookie que a gente está fazendo com a balança em si. Isso é higiênico. E além de ser higiênico, aumenta o prazo de vida dessa balança, né, porque ela não tem contato com o alimento. Então eu cubro assim. Pronto. Cobri minha balança. Meu recheio tá aqui, a massa tá aqui. Não sei se dá pra mostrar tudo de uma vez. Aqui, a massa tá aqui. Eu vou fazer as bolinhas, vou rechear os cookies e vou colocar nessa assadeira. Não tem muito espaço aqui para aparecer. Tem espaço, né? Que aparece na tela, não aparece tudo no balcão. E eu vou forrar essa assadeira aqui também com plástico filme. Eu vou rechear, pegar essa massa de cookie, colocar o recheio, né? Pesando, para ficar com todos com o mesmo peso, a mesma quantidade. Então eu vou colocar aqui nessa assadeira que está forrada com plástico filme. Aí eu vou levar essa assadeira no congelador, na geladeira, desculpa. Vou levar na geladeira e vai ficar na geladeira por 24 horas. Então amanhã eu volto aqui com vocês, eu faço uma live com vocês aqui novamente, onde eu vou assar esses cookies recheados. Pronto, abri aqui. Qualquer dúvida, gente, vocês podem ir perguntando, tá? Vou colocar aqui o plástico. É importante colocar o plástico filme, tá? Porque não é só para não grudar. Não é só para massa não grudar na assadeira ou para o recheio não grudar no potinho. É para não pegar sabor, tá? Pro cookie, pra massa do cookie, pro recheio do cookie não pegar sabor de outras coisas que tem no congelador ou na geladeira. Pode repetir como fez o suco, por gentileza? Posso sim. Eu peguei a cenoura e ralei a cenoura. Eu coloquei a cenoura ralada em uma peneira. Passei a colher assim na peneira e foi saindo um suco embaixo, tá? Aí esse é o suco da cenoura que eu utilizei. Eu não utilizei todo o suco que saiu, porque vocês vão ver que vai sair bastante suco, tá? Quanto mais fresca tá essa cenoura, né?
Quanto mais recente ela foi colhida, mais suco vai soltar na sua massa. Qual é a validade desse cookie? A massa do cookie, crua, assim, ou recheada mesmo, na geladeira, são 7 dias a validade. Se eu congelar essa massa, são 90 dias a validade. Depois que eu assei os cookies, são 5 dias de validade. Tá? Então vamos começar aqui o processo de rechear. Vocês vão ver, gente, vocês vão puxar aqui, vai sair todos os recheios, ó. Estão vendo? Não fica grudado. Aí então você tira. Aqui. Tá vendo? Bem simples. Ele tá congelado, mas ele ainda é maleável, tá vendo? Aqui, ó. A live vai ficar salva por 24 horas, então se você perdeu o começo, você vai conseguir até amanhã assistir ela. Tá, então eu tenho aqui o meu recheio. Eu vou pesar aqui para mostrar para vocês. Deu 22 gramas. E os outros vão dar esse peso também, tá? Os outros que estão aqui. Deu 22 gramas. E agora eu vou pegar um pouco da massa aqui do cookie. Qual tamanho vocês querem que eu faça de cookie? Deixa eu ver, tem 22 ali. Acho que umas 50 gramas. Eu vou colocar 50 gramas de massa. Aqui, ó, tá vendo? Abri a massa. E aqui o brigadeiro. 100 gramas totais? Prefere que faça com 100 gramas de cookie? Eu faço com 100 gramas então. Eu coloco mais massa. E pronto, gente. Já recheei, viram? Muito fácil. Muito simples, muito rápido. Olha, vocês observem quando vocês forem rechear, se vai ficar algum buraquinho, uma rachadura, alguma coisa em volta, tá? Porque se ficar rachadura ou buraquinho, quando assar, por essa rachadura, por esse buraquinho, o recheio vai vazar. Então, observem. Tá? Ó, não ficou nenhuma, então isso aqui tá bom. Vou colocar mais massa, que a moça pediu fazer com 100 gramas. Então, eu vou fazer os cookies com 100 gramas. Um pouquinho. 1/3 do seu cookie, gente, pode ser recheio. Pronto, deu 100 gramas. 1/3 do seu cookie pode ser recheio, tá? 2/3 de massa. Quem tiver com dúvida aí na proporção. Mas ficou lindo, gente. Ai, que bonito. Vou colocando aqui na assadeira. Pronto. Agora eu vou fazer isso novamente. Eu peguei o recheio. Uma bolinha. Deu o mesmo peso do outro que eu falei pra vocês, que deu 22 gramas. Agora eu vou pegar a massa. Faz uma bolinha com a massa, faz um buraco. Pega o recheio, vou fazer aqui mais perto da tela. Ó, a massa, pegar o recheio. Coloca aqui no meio e agora vocês vão cobrir. A massa é firme, então é fácil de vocês trabalhar com ela. E ela não é grudenta, tá vendo? Ela não fica grudando na minha mão, então eu consigo rechear bem. Fechei, não tô vendo mais recheio. Deixa ela redondinha, bonitinha.
Pronto. Ó, confere se tem alguma rachadurinha, se tem alguma coisa. Não tem, tá bonitinha. Tá pronta a minha massa. Mais um cookie recheado. E, gente, tá muito bonita, tá vendo? Dá pra ver toda a cenoura. Aqui, ó. Ó, o chocolate e a cenoura. Vai ficar muito bonito. Depois de assado também. E vou fazer novamente todo esse processo. Viu, gente? Simples de fazer, simples de rechear os cookies. Não é difícil, né? Eu fiz aqui com brigadeiro, mas e se fosse Nutella? Mesmo processo, tá? Vou colocar aqui na forminha. Mesmo processo. Se fosse ovo maltine, mesma coisa. Se fosse ganache, a mesma coisa, tá? Se fosse brigadeiro, sabor limão, mesma coisa. Se fosse beijinho, mesma coisa. Aquele brigadeiro de leite ninho, mesma coisa, tá, gente? É tudo o mesmo processo. Tá tão lindo mesmo quando... Quero ver eles prontos. Amanhã a gente vai ver eles prontos, amanhã a gente vai comer esses cookies. Tá cheiroso também. Nossa, eu adoro cenoura. E é isso, gente. Mônica, será que daria para banhar eles no chocolate, cobrir eles? Eu pensei em fazer isso sim. Eu pensei em fazer isso amanhã, depois que assar os cookies, né? Aí eu derreter um pouco de chocolate, aí dá pra passar tanto em cima, ou banhar, ou deixar metade dele com chocolate, fazer uma casquinha de chocolate, dá pra fazer sim. Eu acho que eu vou fazer isso amanhã. Eu faço na live de amanhã. É rapidinho, né? Só mergulhar no chocolate e fica um efeito bem diferente, fica bonito, atraente. Vou pegar o outro aqui, mais uma bolinha. Essa aqui ficou um pouquinho a mais, gente, deu 23 gramas. Mas aí eu coloco uma grama a menos de massa, aí no final todos os cookies têm o mesmo tamanho. Perfeito. Nossa, gente, tá grandão esse cookie. Ó. Bonitão. E, gente, vocês estão com alguma dúvida? Podem perguntar. Vocês querem que eu coloque o ingrediente de novo? Eu já recheei 5. Eu vou colocar a lista de ingredientes novamente enquanto eu vou recheando o restante, já que eu já mostrei como que recheia, tá? Então quem ainda não pegou os ingredientes, aqui. Aí a lista de ingredientes. Se quiser fazer sem recheio esse cookie, pode fazer sem recheio também. Se eu não tivesse retirado
a umidade da cenoura, essa massa, gente, ia estar muito mole, muito mole. E eu não ia estar conseguindo rechear ela. Porque a massa, quando ela tá mole, ela fica grudando em tudo. Gruda na mão, gruda em tudo que você for mexer. Então, quando eu tô boleando aqui, né, que eu faço assim com a luva, eu boleio, aí ia ficar grudando, ia sair massa grudando na minha luva. Não ia ficar a massa grudada no recheio. Já estou terminando aqui, daqui a pouco eu já vou finalizar. E amanhã, gente, nesse mesmo horário, 3h30, a gente começa a live, onde eu vou assar esses cookies. Em todo esse tempo, até amanhã, essa massa, esses cookies vão ficar na geladeira. É importante que fique na geladeira. É muito importante que fique na geladeira. Para o cookie não espalhar, para o recheio não vazar quando a gente estiver assando. E também quando está na geladeira tem hidratação da farinha de trigo e o sabor enaltece. Então o cookie vai ficar mais gostoso, mais saboroso se você deixar na geladeira por 24 horas. Por conta das reações químicas que acontecem mesmo nele. E o seu cookie não vai vazar quando você assar, ele não vai se espalhar. Então, tudo de bom colocar na geladeira. Não tem por que não colocar. Obrigada, Mônica, excelente live. Eu que agradeço. Obrigada, Júlia. Quando vocês forem fazer essa receita na casa de vocês, se ficarem com dúvida, gente, só me manda mensagem, tá? Entre em contato. Ficar com dúvida sobre recheio, dúvida sobre o cookie, qualquer coisa que ficar com dúvida, é só entrar em contato. E quem quiser fazer parte, né, ser uma aluna, o meu curso Arte dos Cookies Divinos está disponível para venda. É só vocês clicarem no link do meu perfil. Vocês vão ver, é bem interessante lá o perfil. Não sei se vocês já viram o site. Tem antes e depois de algumas alunas. É bem interessante o site. Eu falo também no site sobre as etapas, né, da confecção de cookie divino. Sabe o custo dessa receita e o rendimento? Olha, pra ser sincera, eu não calculei dessa vez o custo, mas eu vou calcular para a próxima live, tá? Amanhã, quando eu for assar, eu falo pra vocês exatamente quanto que custou o preço de custo, o quanto que custou o ingrediente, quanto custou o recheio, por quanto eu venderia essa receita, tá? Na live de amanhã eu falo, eu dou com detalhes, eu faço as contas e eu dou com detalhes. Eu ia fazer isso hoje, eu acabei esquecendo de fazer antes de começar a live. E o rendimento... vai dar 10 cookies de 100 gramas. Eu acho que o último cookie não vai dar 100 gramas. Vai dar 10 cookies de 100 gramas e um menorzinho. Deixa eu ver o tanto de massa que sobrou aqui. Será que dá 2? Ah, dá 2 sim. 3, 6. Então vai dar 11 cookies. 11 cookies de 100 gramas recheados.
Pronto, e agora eu já vou para o meu último cookie. Sobrou um pouquinho de recheio porque eu ia fazer a massa menor, né? Eu acabei fazendo maior. Sobrou 2 negocinhos de brigadeiro. E esse brigadeiro aqui eu fiz uma lata de leite condensado. Encheu esse recipiente de gelo. Eu já tô finalizando aqui nossa massa. Se quando você estiver recheando, gente, vocês demorarem nesse processo de ficar recheando, pode acontecer do seu recheio ir descongelando e ficando mole. Mas aí no caso, é só você parar, colocar o recheio de volta no congelador, espera alguns minutinhos e depois volta a rechear. Deu 12, gente, ó, 12 cookies. Tem 100 gramas cada cookie. 22 gramas de recheio em cada cookie, né? Que vocês falaram a quantidade. Então esse aqui foi o rendimento da nossa massa. Eu vou cobrir aqui, ó, com plástico filme. Evitem deixar espaço aqui do lado para não ter contato com o ar da geladeira, do refrigerador, para não pegar gosto de outras coisas que tem na geladeira. E pronto, gente. Agora eu vou levar essa massa, deixa eu tirar aqui. Agora eu vou levar essa massa aqui na geladeira e amanhã eu volto com vocês para assar esses cookies aqui de cenoura recheados com brigadeiro. Obrigada a todo mundo que esteve aqui na live, tá? Obrigada a participação de vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Gente, beijo. Até amanhã.